Antes de começar o vídeo, eu só queria dizer que essa foi a melhor animação que eu já assisti na infância, e até hoje eu acho que ela é a melhor animação que a Pixar já fez. Dito isso, fique com o vídeo. Essa história começa com esse cotoco de gente assistindo uma notícia no que parece ser um cinema, tirando esse fato esquisito de um jornal se passar no cinema, nos é apresentado Muts, o maior FDP do mundo das animações, e o porquê você se pergunta? Bem, logo mais eu te conto. A coisa que Mendes voltou da sua exploração com um fóssil, e os cientistas da época alegaram que era falso. Mendes, já boladão, pegou e disse que ia trazer o bicho vivo, assim partindo novamente para sua aventura de não sei quantos anos. E assim começa de fato a nossa história, com esse molequinho brincando com o balão, perdido no seu próprio mundo, fingindo ser o seu ídolo, aquele FDP. Ele acaba escutando uma voz numa casa caindo aos pedaços. Se fosse eu, acharia que era um fantasma e já teria metido o pé, mas como ele é curioso como toda criança, ele acaba entrando, assim conhecendo Ellie, uma garota muito energética, e por outro lado ele é que nem eu, tímido ao nível de não conseguir dizer uma única palavra ao sexo oposto, véi, muito eu. Assim formando uma grande amizade, além disso eles crescem e eventualmente se apaixonam e se casam. Perfeito, né? Não, eles tentam ter um filho fazendo até um quarto pro bebê, só que vem a triste notícia de que não vai rolar. A mulher obviamente fica arrasada com seu marido a confortando, então assim ele segue sua vida como dois casais felizes fazendo coisas de casais felizes, obviamente. Entretanto, meus amigos, vem o maior inimigo da humanidade, o tempo. Assim, os dois já bem velhinhos, eles tentam fazer um piquenique, mas a Ellie morre. Além de tudo isso, no funeral tem apenas ele presente, o que deixa tudo ainda mais pesado. Mesmo não tendo nenhum diálogo, a animação junto com a trilha sonora deixa as coisas muito mais pesadas, velho. E também aconselho muito você assistir, vai lá assistir essa bodega e vem aqui comentar o que achou. Mas é assim que o nosso personagem principal acaba velho e sozinho, e até dá pra entender o porquê dele ser um velho rabugento. O negócio é que tava vendo uma construção e os homens de preto querem demolir a casa, coisa que o nosso coroa obviamente se recusa. Você aí de terno, você mesmo. Você se engora que você for gozar, segura as bolas do saco. E é aí que conhecemos Ransom, um jovenzinho escoteiro que quer ajudar o coroa pra ganhar o seu último emblema. Vamos lá, coroa, quebra esse galho, vai. Não. Pode tomar sua gu. O coroa, ranziza do jeito que é, obviamente se recusa e manda o Ronaldinho catar coquinho. Mas como o coroa não tem um dia de paz, um filho de Deus enviado pelo inimigo quebra a caixinha de correio dele. E ele tenta consertar, mas o coroa já passa cal. Não mexe aí. Se alguém manda você não mexer em uma coisa, você não mexe, infeliz. Eu sei que não se resolve com violência, mas porra, o cara também pediu, né? Além de que a caixinha do correio tem um valor sentimental pro nosso velhote aí. Mas enfim, o velhinho perde a cabeça e agora querem mandar ele pro asilo. E como resolveremos essa situação? Obviamente encher a casa até o talo de balão e sair voando, certo? Bem, é isso que ele faz junto com o Ronaldinho. Sim, o moleque tava no batente da casa. É impressionante como criança se põe em perigo, né? Mas é isso, os dois juntos voam em uma casa voadora em destino ao paraíso das cachoeiras. E eu esqueci de falar, mas eu posso falar agora. Frederick e Ellie na infância era muito fã desse cara chamado Charles Muntz, que é um aventureiro muito renomado e blá 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 blá, eu já expliquei a lore dele no começo do vídeo. E como dois grandes fãs dele, eles também queriam ser igual ao seu ídolo, né? A mesma coisa de você querer ser como o Homem-Aranha ou Superman na infância. E eles dois, mas principalmente a falecida esposa dele, porque ela era mais obcecada em conhecer o Paraíso das Cachoeiras, e sim, esse lugar existe e foi inspirado em Salto Ángel, que fica lá na Venezuela. Deixando a aula de geografia de lado, os dois viajam tranquilamente até que eles entram no meio de uma tempestade, mas em meio a todo esse sufoco e risco de morrerem, eles sobrevivem. Só que agora temos um pequeno problema, eles estão perdidos no meio do nada, mas relaxa, o Ronaldinho tem um GPS de última geração que mostra onde eles estão e não tem mais GPS ultra tecnológico mais. Perdidos no meio da puta que pariu, a única opção que sobra é descer. Então eles descem, mas ao contrário do que o coroa pensava, eles não estão mais em Los Angeles. Então eles descem colidindo com várias pedras e chão e a porra toda. E mais uma vez o nosso grupo de protagonistas quase morre. Já tô até perdendo as contas de quantas vezes está acontecendo. Mas nada de muito pior acontece. E finalmente eles avistam o famoso Paraíso das Cachoeiras. Mas tem um pequeno probleminha. Eles estão do lado errado da montanha. Então o coroa e o moleque vão ter que caminhar um cadinho aí, viu? E assim eles prosseguem até a criança perrear pra fazer o número 2. E além disso, ele encontra essa ave gigante que ele acha que é a Narceja, que o velho mandou ele caçar lá no começo do vídeo. E mais uma vez vamos pra minha explicação mega ultra power elaborada. Essa ave está sendo caçada e você deve saber por quem. Mas enfim, o pássaro gigante que o moleque nomeia de Kevin gosta de chocolate, mas eu me pergunto, chocolate não faz mal pros bichos? Tanto faz, o lance é que agora o Kevin faz parte do grupo, com o velhinho querendo ou não. Quebra essa, coroa, o pássaro é mó gente fina. Enquanto eles prosseguem, eles acabam escutando uma voz, na esperança de encontrar outro ser humano no meio do nada, o que já é bem estranho. Eles descobrem que tava falando o tempo todo com uma pedra, e eu achando que era louco por falar sozinho em casa. Mas pasmem,
não era uma pedra, e sim um cachorro falante. E você se pergunta, como um cachorro pode falar? Bem, tá vendo esse dispositivo no pescoço dele? É por esse troço aí que ele fala. O negócio é que o Dog tá atrás do Kevin, igual os outros cachorros falantes, então ele também se junta à nossa turma de protagonista. Mas se lembra dos outros cachorros que eu falei? Então, meio que eles conseguem rastrear o Dog. Mas antes do nosso grupinho ser pego, eles já passam a noite nesse lugar aí, já que tá chovendo pra uns caralho. E pausa pro Ronaldinho tentando montar a barraca e falhando miseravelmente. Terminei. Essa é pro senhor. Ah, tá, porra. Mas além disso, tem um breve diálogo entre o Ronaldinho e o Frederico que mostra que o velhinho aos poucos tá se desenvolvendo e a sua carranca aos poucos diminuindo, coisa que será nítida no final do vídeo. Mas já no dia seguinte, o Kevin, ou melhor, a Kevin, pois sim, esse bicho aí é fêmea, e ele também tá querendo encontrar os seus filhotes. Mas antes de qualquer coisa, o bando de cachorro finalmente encontra o nosso grupo. O cachorro da fala engraçada pergunta pelo pássaro, mas já era, filho, ele deve estar muito longe agora. Não tendo outra escolha, ele segue o bando de cachorro por livre e espontânea pressão. Mas antes do cachorro comer eles vivos, literalmente, do nada o velho manda parar. E se você ainda tá perdido com um Coroa 2, é porque ele é o FDP que eu falei lá no começo do vídeo. Então ele observa que o nosso grupo vieram numa casa flutuante e começa a rachar o bico. Sinceramente, eu não vi onde tava a graça. Mas bem, o Frederico, que agora eu vou começar a usar o nome dele ao invés de chamar só de Coroa pra não confundir, reconhece o Coroa do Mal como seu tão aclamado ídolo de infância. Então eles entram no seu dirigível para comer e bater um papinho. E lá descobrimos que os cachorros são escravos, mas isso não importa. O importante é que o Coroa do Mal está atrás da Kevin. E o Ronaldinho, que não para a porra da boca quieta, revela que eles estavam com um pássaro. E assim o Coroa do Mal finalmente revela sua verdadeira face. Então Frederico e Ronaldinho rapidamente tentam fugir com o Duque ajudando na fuga. Parem, cachorros! Bom, pelo menos ele tentou, né? Mas no fim eles conseguem despistar os puguentos. Só que no processo a Kevin ficou ferida. Além disso, se lembra da coleira que os cachorros falam? Bem, é por ela que novamente eles são rastreados. E dessa vez o Coroa do Mal captura a Kevin. Mas claro que o Frederico rapidamente tenta salvar. O Coroa do Mal, mostrando toda a sua maldade, toca fogo na casa do Frederico, o que faz o mesmo rapidamente correr para apagar. O que no fim quebra o Coroa completamente, afinal essa casa é a única lembrança da sua falecida esposa. Mesmo com os desentendimentos, o Coroa finalmente chega no Paraíso das Cachoeiras, onde em um álbum de fotos ele começa a lembrar do passado com sua falecida esposa. E na última página tem uma mensagem dela que talvez ela já sabia que iria morrer. Sério, cara, assim que terminar esse vídeo, assista o filme. Ele é o melhor filme de animação já feito, na minha opinião. Entretanto, o Ronaldinho sai pra salvar a Kevin usando alguns balões e um assoprador de gramas. Não sei o nome desse treco. Mas pra salvar a Kevin e agora também o Ronaldinho, o Frederico começa a jogar suas coisas fora, pra casa voltar a flutuar. E eu também interpreto essa cena como um desapego material pro personagem, além dele começar a parar de viver no passado e começar a viver mais no presente. Mas com isso ele consegue botar a casa pra voar novamente, partindo para o resgate, junto com o Duque. Assim conseguindo salvar o Ronaldinho antes que ele caísse de não sei quantos metros de altura e partindo pra salvar a Kevin. Notícia boa, ele consegue distrair os cachorros, afinal, são cachorros. Notícia ruim, mais uma vez o Ronaldinho tá fazendo merda e quase vai de Vasco. E a partir daqui muitas coisas começam a rolar ao mesmo tempo, como o cachorro pilotando aviões pra pegar o Ronaldinho, cachorro voando, agora o roteiro começou a chapar de vez. Além do Duque sendo perseguido pelos cachorros e rolando a batalha final entre o velhote do mal e o Frederico. Sério, essa foi a batalha mais engraçada entre dois coroas que eu já vi. Esse filme é simplesmente cinema, cara. Mas graças a uma virada do dirigível que quase mata ele de novo, ele consegue escapar com a Kevin. Mas já o Duque, ele fica encurralado. Mas graças a um deslize do Alpha, ele consegue prender assim o Duque virando o novo Alpha. E o Ronaldinho conseguindo finalmente subir de volta. Se fosse na vida real, a gente sabe muito bem o que aconteceria. Mas então, finalmente estão todos juntos pra fugir até que tiros. O Coroa do Mal atira estourando vários balões e fazendo a casa cair. E assim o FDP parte pra dentro da casa pra pegar o pássaro, que junto com os outros consegue escapar, fazendo o velho ficar preso a poucos balões e cair. Agora vê se esse merda morre, né? Junto com ele, a casa também se foi, mas aqui também vai mais uma interpretação minha, que Frederico finalmente tá deixando o passado pra trás. Que filme magnífico. Com isso, Ronaldinho recebe seu tão sonhado emblema, que na verdade é o nosso coroa do bem que entrega um distintivo da Ellie. E assim acaba o filme com Carl Frederick Russell, curtido como pai e filho, ou melhor, como neto que ele nunca teve, e um cachorro falante. Que inveja, cara. E pra finalizar, fica com essa imagem, pois o sonho da infância de Ellie foi realizado, mesmo ela não podendo contemplar em vida. Com
isso eu digo, Up Altas Aventuras é uma das melhores animações, se não a melhor. Em certas partes, apenas as cenas com a trilha sonora já dizem mais que 1000 palavras. Up Altas Aventuras é uma ótima animação e o meu eu criança agradece. Senhoras e senhores, foi uma honra trazer esse filme no canal, espero que tenha gostado do vídeo e mesmo que eu tenha resumido aqui, só assistindo pra você contemplar e até se emocionar com essa obra-prima. Ok, eu já falei demais, adiós. Vá assistir o filme!